Você não precisa dizer nada quando a sua vida já fala por você. Não precisa postar seus planos, nem justificar seus passos, porque quem se organiza em silêncio impõe respeito no olhar, no gesto, na postura. Não por arrogância, mas por presença, por consistência, por estrutura. Enquanto a maioria gasta energia tentando ser percebida, você apenas age, e quem age em silêncio, comanda em silêncio. O verdadeiro poder não vive gritando, ele cresce escondido. Ele se fortalece quando ninguém está olhando. É nas madrugadas de disciplina, nos dias sem aplauso, nas escolhas invisíveis que a sua autoridade é forjada. E quando você surge, ninguém entende como você chegou tão longe, porque você não avisou, você construiu. E é isso que assusta. Gente que aparece já pronto, gente que não deu sinal, mas chegou com estrutura. O barulho é o marketing de quem ainda não tem base. Grita quem não tem clareza. Se exibe quem ainda não é forte de verdade. Porque quem realmente é, não precisa se explicar. Quem vive com foco não tem tempo para provar nada. Está ocupado demais colocando a própria vida nos trilhos. E quando você começa a organizar sua vida em silêncio, tudo muda. Sua energia muda. Sua comunicação muda. As pessoas te olham diferente, te tratam diferente, te respeitam diferente. Porque o mundo sente quando alguém está centrado. O mundo respeita quem anda alinhado por dentro e estruturado por fora. Você quer respeito? Quer presença firme? Quer autoridade real? Então pare de falar tanto. Pare de se justificar, pare de expor tudo, pare de procurar validação o tempo todo. Vá para dentro, arrume a casa, ajuste seu foco, suas finanças, sua rotina, sua disciplina. E quando você voltar à cena, não vai precisar dizer nada. A sua vida vai falar por você e ninguém vai ousar questionar. Quem se organiza em silêncio desaprende a pedir validação. Existe um tipo de pessoa que incomoda sem dizer uma palavra. Não posta vitórias, não anuncia planos, não responde provocações. Apenas desaparece do barulho e reaparece com resultado. Enquanto os outros estão ocupados demais, mostrando o que ainda nem começaram a fazer, ela já terminou, e com excelência. Essa pessoa entendeu uma coisa que a maioria nunca vai entender, que validação é coisa de quem ainda não tem estrutura. Da quem vive para ser validado, vive escravo da opinião dos outros. E quem é escravo da opinião dos outros, vive desorganizado por dentro, porque quando a sua motivação vem de fora, o seu foco se perde no meio do caminho. Você começa um projeto já pensando em como vai postar. Toma uma decisão e corre para contar. Cada pequena conquista vira performance e não transformação real. E é assim que você vira prisioneiro do aplauso. Agora, quem se organiza em silêncio vai na contramão de tudo isso. Ele não precisa de reação, precisa de direção. Não vive por likes, vive por metas. Não vive para ser visto, vive para ser consistente. E a consistência silenciosa é a arma mais poderosa no mundo de gente barulhenta e instável. Você quer resultado? Então para de procurar palco. Para de se exibir para quem não contribui. Para de mostrar sua evolução para quem não está nem aí. Você deve tudo a si mesmo. Não há plateias voláteis que aplaudem hoje e ignoram amanhã. Quando você internaliza isso, você para de implorar por atenção. E quando para de implorar por atenção, sua energia muda. Você se concentra. Você executa. Você cresce. O problema de viver mostrando tudo é que você começa a fazer as coisas pela imagem e não pelo propósito. E quando você foca só na imagem, qualquer crítica te destrói. Qualquer silêncio dos outros te desmotiva. Você vira dependente emocional do retorno externo. Isso te quebra, te enfraquece, te tira do centro. Quem vive na validação alheia nunca vai organizar a vida de verdade. Porque viver para agradar o olhar dos outros é o mesmo que construir um castelo na areia. Bonito por fora, mas sem base nenhuma. Agora, quando você decide se organizar por si mesmo, em silêncio, sem precisar provar nada, você constrói em pedra. Pode demorar, pode parecer que ninguém está vendo, mas quando você aparece, aparece forte.
inabalável. Organizar sua vida em silêncio é um ato de respeito próprio. É quando você percebe que a sua transformação não precisa ser compartilhada para ser real. É quando você entende que ninguém precisa te aplaudir no processo. Você se basta, você se carrega, você se sustenta. E por isso mesmo, você se transforma em alguém que impõe respeito só de existir. O mundo hoje está intoxicado de performance emocional. Todo mundo quer ser notado, quer mostrar disciplina, progresso, inteligência, força, mas poucos realmente vivem isso no silêncio. Poucos organizam a vida sem a necessidade de exibição, e por isso poucos têm estrutura de verdade. Quem vive se exibindo gasta mais energia em parecer do que em ser. Você não precisa mais se justificar por não mostrar sua vida. Você não precisa postar todo o treino, toda a leitura, toda a meta atingida. Você não precisa mais mostrar que está mudando. Mude. Mostre resultado, não processo. Deixe que o seu novo padrão fale por você. E quando perguntarem onde você estava, diga, me organizando. Sem plateia, sem alarde, sem distração. E o melhor de tudo, quanto mais você se organiza em silêncio, mais você passa a enxergar quem são os que vivem só de fachada. Você começa a ver o vazio por trás dos discursos bonitos, a bagunça por trás das postagens motivacionais, a instabilidade emocional de quem vive pedindo atenção com frases de autoajuda e fotos filtradas. Você se afasta, e quando se afasta, se preserva. E quem se preserva, cresce. Escreva nos comentários, não preciso de validação, preciso de direção. Repita isso mentalmente sempre que sentir vontade de mostrar antes de concluir. Porque o verdadeiro respeito não nasce do que você diz, nasce do que você constrói quando ninguém está olhando. E se você conseguir dominar esse impulso por aprovação, você vai dominar sua vida. 2. A organização interna que blinda sua mente do caos externo. Você pode estar no lugar mais silencioso do mundo, mas se sua mente for barulhenta, você continuará em guerra. Pode desligar o celular, se afastar das redes, evitar pessoas. Se dentro de você houver bagunça, nada externo te trará paz. É por isso que a verdadeira organização começa por dentro, porque quem se alinha internamente resiste a qualquer caos externo. Organizar a própria mente é um ato de guerra, porque você vai ter que lutar contra distrações, pensamentos repetitivos, culpas antigas, medos inconscientes e vozes que não são suas. Mas se você não travar essa guerra, vai ser comandado por ruídos que nem percebe. E quem é comandado por ruídos internos nunca terá clareza suficiente para comandar a própria vida. A maioria das pessoas tenta organizar a vida começando por fora. Arruma o guarda-roupa, monta planner, escreve metas em caderno colorido. Mas tudo isso desmorona no primeiro sinal de pressão, porque a base está fraca. Sem clareza mental, qualquer desafio vira crise. Sem estrutura interna, qualquer crítica vira queda. Sem presença real, qualquer distração vira sabotagem. Organização interna não é sobre ter a mente vazia, é sobre ter a mente focada. É saber onde você quer chegar, por que você quer isso, o que está te atrapalhando e o que precisa sair da sua vida imediatamente. É separar o que é ruído do que é verdade. É aprender a pensar com filtro, decidir com consciência e agir com constância. Quem tem organização interna vive com firmeza. Não é dominado por emoção repentina. Não muda de opinião toda hora. Não começa tudo e não termina nada. Essa pessoa tem um senso de direção tão claro que o externo pode até tentar tumultuar, mas não abala, porque o alicerce está fundo demais para ser arrancado por ventos rasos. Você já reparou que as pessoas mais centradas são as que falam menos? Elas não entram em discussões vazias. Elas não caem em provocação. Elas não precisam explicar suas escolhas, porque já fizeram esse trabalho internamente. Elas sabem o que fazem, porque fazem e o que não vão mais aceitar. E essa clareza gera respeito automático. Organizar a mente é escolher diariamente o que merece sua atenção.
É decidir que tipo de pensamento você alimenta, com quem você conversa, que tipo de conteúdo consome, porque tudo isso molda sua estrutura interna. Se você consome caos, se conecta com drama e alimenta ruído, sua mente vira uma sala trancada e escura. E nessa escuridão, qualquer coisa vira motivo de crise. Mas quando você decide limpar essa sala, uma gaveta mental de cada vez, você começa a respirar melhor. Começa a enxergar com clareza o que realmente importa. Começa a perceber que você estava perdendo tempo demais com coisas que não movem sua vida em nenhuma direção real. E é nesse ponto que a transformação começa. Organização interna é o que separa quem vive de impulso de quem vive de intenção. Quem vive de impulso acorda reagindo ao mundo. Já abre o celular, já se compara, já se irrita com coisas pequenas, já fica à mercê do que acontece fora. Agora, quem vive de intenção acorda no controle, decide o tom do dia, seleciona o que entra e o que sai, cria e executa com clareza. E é por isso que ele cresce, mesmo em silêncio. O caos externo só te atinge quando encontra brecha dentro. E essa brecha é a desorganização, é o pensamento desgovernado, é a ausência de propósito, é o excesso de vozes na cabeça. Você só vai conseguir ser respeitado sem dizer uma palavra, quando sua estrutura mental for tão firme que até seu silêncio se torna autoridade. É por isso que você precisa parar de correr atrás de soluções externas para problemas internos. Antes de mudar a rotina, mude a mente. Antes de montar planejamento, monte a estrutura de pensamento. Antes de exigir disciplina, limpe os ruídos emocionais que você carrega e nem percebe, porque sem isso, nada se sustenta. E essa organização interna é construída no silêncio. Você não precisa contar a ninguém que está limpando sua mente. Só precisa fazer, pouco a pouco, dia após dia, escolha após escolha, até que sua postura comece a mudar. Sua fala fique mais limpa, sua reação mais contida, sua energia mais firme. E quando isso acontecer, você nem vai precisar se anunciar. As pessoas vão sentir. Escreva nos comentários: minha mente organizada é meu maior escudo. E repita isso sempre que o mundo tentar te puxar de volta para o barulho. Porque quem tem ordem interna não se abala com grito externo. E quem vive nesse nível de organização silenciosa comanda qualquer ambiente apenas com a própria presença. 3. A vida que impõe respeito sem pedir nada. Você já reparou que existem pessoas que entram em um ambiente e imediatamente tudo muda? O ar muda, a energia muda, o olhar das pessoas muda. Ninguém sabe explicar, mas todo mundo sente. Não é fama, não é status, não é gritaria. É presença, é estrutura, é o resultado de uma vida organizada que fala antes da pessoa abrir a boca. Quem tem a vida em ordem não precisa convencer ninguém. A rotina dessa pessoa fala por ela, a postura fala, a forma como ela anda, como ela olha, como ela escuta, tudo transmite firmeza. E quem transmite firmeza impõe respeito automaticamente, sem forçar, sem mendigar atenção, sem implorar por validação. O respeito verdadeiro não se pede, não se força, não se compra com aparência. Ele nasce da coerência entre o que você vive e o que você transmite. Se sua vida está bagunçada, suas palavras perdem força. Mas se sua vida está organizada, você nem precisa falar. Sua estrutura grita mais alto do que qualquer argumento. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O mundo julga sim pela aparência da sua vida, não pela roupa que você usa, mas pela clareza com que você vive, pela ordem que você transmite, pelo foco que você emana, pelo tipo de energia que você carrega. Gente bagunçada atrai descaso, gente organizada atrai respeito. E quando falo em organização, não estou falando de perfeição, estou falando de intencionalidade, de saber o que está fazendo com seu tempo, sua energia, suas relações, de não viver no improviso emocional o tempo inteiro, de ter rotina, de ter propósito, de ter padrão. Quem tem padrão,
tem postura. E quem tem postura tem comando. Você não precisa dizer que é disciplinado se a sua vida mostra isso. Não precisa afirmar que é focado se a sua rotina prova isso. Não precisa tentar parecer maduro se suas atitudes demonstram clareza emocional. As pessoas respeitam quem vive aquilo que fala, e quem não fala, mas vive, é ainda mais respeitado. Porque, no fundo, o mundo está cansado de discurso. Todo mundo fala sobre propósito, disciplina, foco, inteligência emocional. Mas são poucos os que encarnam isso na prática. E é por isso que, quando alguém realmente vive o que prega, o respeito surge automaticamente, sem esforço, sem aviso, sem campanha. A sua vida precisa se tornar sua maior argumentação. Ela precisa gritar tão alto que ninguém ouse questionar suas escolhas. E isso só acontece quando você organiza o caos. Quando você coloca cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu devido espaço, cada meta com sua devida prioridade. Quem vive com estrutura não se explica. Não entra em debate para justificar decisões. Não perde tempo tentando convencer quem já está decidido a duvidar. Porque sabe que, no fim das contas, quem tem ordem vence pelo cansaço de ser coerente. Enquanto os outros falam, ele faz. Enquanto os outros debatem, ele entrega. Esse tipo de respeito é silencioso, mas pesado. Ele chega com você, acompanha sua presença. Ele é notado nos pequenos detalhes. No modo como você olha, como você se cala, como você reage. Quem vive com alinhamento pessoal transmite autoridade, mesmo que não perceba. E tem mais. Quem vive assim afasta automaticamente tudo o que é desorganizado. Gente que vive no improviso não consegue sustentar diálogo com quem é coerente. Gente que vive no drama se sente desconfortável perto de quem é centrado. E isso não é problema seu. Isso é filtro natural. Na sua vida começa a selecionar pessoas sem que você diga uma palavra. Você quer respeito de verdade? Então não o peça. Construa-o no silêncio, na prática, no alinhamento entre o que você faz quando ninguém está vendo e o que você transmite quando todo mundo está olhando. Esse é o segredo. Esse é o novo padrão. Escreva nos comentários: minha vida organizada é minha autoridade. E internalize isso como seu novo código pessoal. Porque quanto mais sua vida estiver em ordem, menos você precisará se justificar, se explicar ou se provar. Você simplesmente vive e deixa o resto falar por você. 4. A reputação construída no escuro é a mais temida pelo que gritam no vazio. Existe um tipo de reputação que ninguém vê sendo construída, mas o mundo sente quando ela se manifesta. Ela não nasce em palcos, em lives, em posts ou em discursos inflamados. Ela nasce nas horas em que ninguém está olhando. Nas madrugadas de disciplina, nas escolhas que você faz longe do holofote. E é essa reputação invisível que se torna a mais temida por quem vive de barulho e exposição. Reputação não é o que você fala sobre si. Reputação é o que sua vida inteira prova sem necessidade de explicação. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer consistentes, poucos realmente são. E é essa raridade de quem entrega mais do que promete e executa sem anunciar que cria respeito verdadeiro. Porque ninguém vê, mas todo mundo percebe. Quem constrói reputação no escuro não luta por aplausos. Ele luta por resultados. Ele não precisa responder a cada crítica ou justificar cada passo. Ele simplesmente faz. E quando entrega, o impacto é tão profundo que ninguém sequer lembra o que foi dito antes, só lembram do que foi feito. E isso pesa mais do que qualquer narrativa. Muitos acreditam que reputação nasce de imagem, mas imagem sem substância é um castelo de cartas. A primeira pressão, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo e tudo desaba. Já a reputação construída no silêncio é blindada, porque ela foi testada no vazio, na ausência de audiência, quando ninguém estava assistindo. E ainda assim resistiu. Tem gente que grita no vazio, porque não sabe fazer barulho no relevante. Ele usa palavras de impacto,
frases prontas, rostos sorridentes e fotos posadas. Mas por trás disso, há uma mente dispersa, uma rotina incoerente e uma vida que não bate com o que ele diz. E a reputação de verdade percebe isso. Porque reputação não é parecer, é ser. E ser é feito no silêncio da prática. Você já sentiu respeito simplesmente pela maneira como alguém se comporta, sem que essa pessoa tenha dito algo impressionante, sem que ela tivesse curtidas ou palanque? Isso é reputação silenciosa. É o tipo de autoridade que não precisa ser anunciado. Ela se impõe só pela presença, pelo movimento, pela consistência que transborda sem alarde. E o mais incrível é que quem vive de barulho sente medo dessa reputação. Medo porque ela não pode ser imitada com truques de imagem. Medo porque não existe atalho para isso. Medo porque a reputação construída no escuro nasce do trabalho consistente. E trabalho consistente não tem surto emocional, não tem post diário, não tem explosão de egos. Só tem prática real. Reputação silenciosa é a manifestação da sua capacidade real. É o reflexo de quem acorda cedo, planeja, age, persiste e repete. É a soma de escolhas certas que ninguém aplaude. É o acúmulo de hábitos que mudam sua vida e não apenas sua timeline. E isso constrói um tipo de respeito que nem sempre aparece na superfície, mas que é sentido profundamente por quem observa com atenção. Quem tem reputação construída no escuro não se desespera com comparações, não se abala quando alguém critica, não pula de frenesi em frenesi buscando atenção. Ele já caminhou no silêncio tempo suficiente para entender que a aprovação dos outros nunca foi sua metragem de sucesso. A sua própria evolução é a régua que mede seus resultados. E é por isso que esse tipo de reputação é a mais temida por quem grita no vazio. Porque barulho pode mascarar vazio por um tempo. Mas reputação invisível, construída no silêncio, mostra valor e presença quando chega o teste, quando aparece a dificuldade, quando chega o obstáculo, quando os aplausos param. E é aí que a estrutura se mostra, firme, concreta, inabalável. Você quer ser respeitado de verdade? Então pare de agir para impressionar. Pare de construir imagem para os outros verem. Concentre-se em construir a sua realidade. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Decida seus hábitos, seus padrões, suas prioridades primeiro no silêncio. Porque depois, quando você se mostra ao mundo, seu impacto não será efêmero, será real. Reputação verdadeira se faz com coragem de trabalhar sem testemunhas, com disciplina de manter-se fiel aos seus objetivos, com a paciência de continuar mesmo quando ninguém nota. Quando você escolhe isso, você muda de nível. Você deixa de ser apenas mais um que fala e se torna alguém cuja história merece ser ouvida. E mais, quem constrói reputação no escuro não replica padrões superficiais. Ele vive para resultados que mudam sua trajetória. Ele se recusa a ser influenciado pelas distrações externas. Ele escolhe seus companheiros de jornada pela coerência, não pela popularidade. Ele entende que reputação é reflexo de ação, não de aparência. Escreva nos comentários: minha reputação é construída no silêncio, meu impacto é real. E entenda que enquanto muitos correm atrás de olhos nos seus posts, você está correndo atrás de resultados reais. Enquanto eles exibem expectativas, você cria conquistas concretas. E isso, no fim, é o que move sua vida para um lugar que ninguém distrai, ninguém confunde e ninguém contradiz. Quem grita no vazio não sabe que reputação silenciosa nunca precisa pedir atenção. Ela é percebida por quem realmente observa. Ela entra em cena quando importa. E ela pesa mais do que qualquer discurso estridente. Porque reputação construída no escuro não tem prazo de validade. Ela tem consistência, presença e verdade. 5. O silêncio de quem já está no controle. Quando você alcança um certo nível de consciência, você para de falar. Não por fraqueza, não por medo, mas por domínio.
Você entende que não precisa explicar, provar, justificar ou se defender, porque já está no controle. E quem está no controle escolhe o silêncio como ferramenta de poder. O silêncio de quem se domina é ensurdecedor. Ele pesa no ambiente. Ele muda a energia de qualquer sala. Porque não é um silêncio de quem não tem o que dizer. É o silêncio de quem já sabe tudo o que precisa saber e não deve nada a ninguém. Quem está no controle não reage com desespero, não corre para responder, não entra em confronto emocional com quem ainda não tem nem clareza sobre si mesmo. Essa pessoa já entendeu que a guerra não é externa, é interna. E como ela venceu essa guerra, agora anda em paz. E paz incomoda muito quem ainda vive em caos. O silêncio de quem está no controle é uma declaração invisível de força. É o grito mudo de alguém que não precisa mais provar valor. É a linguagem não verbal de quem já venceu a si mesmo e não precisa mais vencer ninguém. Porque a maior vitória é não se abalar com o que te abalaria antes. Você não precisa dar respostas a todo momento. Não precisa mostrar reação para validar sentimentos. Não precisa gritar para ser respeitado. Seu silêncio já é resposta. Sua não reação já é atitude. Sua postura já é posicionamento. E tudo isso vem do domínio de quem já se organizou por dentro. Existe um tipo de liderança que não grita. Ela se impõe com os olhos, com o gesto, com a forma de estar presente. E essa liderança só é possível quando a pessoa já não precisa provar mais nada. Ela não precisa convencer, ela só precisa aparecer. Porque a sua simples presença já basta. Você quer respeito? Aprenda a dominar o silêncio. Não é calar por medo, é calar por sabedoria. Porque quando você se cala no momento certo, você diz mais do que qualquer frase. E o mais poderoso é que nesse nível, você começa a perceber quem te respeita de verdade e quem só ouvia seu barulho. O silêncio te revela pessoas, te revela ambientes, te revela intenções. Quando você para de preencher tudo com palavras, você começa a enxergar o que realmente está ao seu redor. E esse discernimento é um privilégio de quem não se apressa para agradar. O controle verdadeiro não é dominar os outros, é dominar a si mesmo a ponto de ninguém mais conseguir te desestabilizar. E quando você chega nesse nível, você vive leve. Não mais por falta de problemas, mas por excesso de estrutura. Você sabe quem é, o que quer e o que não negocia. E esse saber basta. O silêncio de quem está no controle é incômodo para os inseguros. Eles vão te provocar, te cutucar, tentar te fazer reagir. Porque o controle que você tem sobre si mesmo escancara o que eles ainda não têm. E é por isso que vão tentar roubar sua paz. Porque ela grita tudo que eles ainda não conseguiram ser. Mas quando você domina o silêncio, você se blinda. Você não cede à provocação, não entrega a reação fácil, não se explica para quem não merece. Você apenas observa. E observa com olhos de quem já entendeu o jogo e joga em outro nível. Escreva nos comentários: meu silêncio é meu domínio, minha calma é minha força. E leve isso como um código de conduta invisível. Porque quando sua vida estiver tão organizada por dentro que você não precisar mais falar para ser respeitado, você vai entender que o verdadeiro comando é silencioso. Você não precisa falar, não precisa explicar sua mudança, justificar sua ausência, nem provar sua evolução. Porque quem organiza a própria vida em silêncio carrega um tipo de autoridade que não pode ser fabricada, só pode ser construída. E quando ela é real, ela impõe respeito antes mesmo de ser percebida conscientemente. Não importa de onde você veio, quanto caos já enfrentou ou quem te subestimou. Importa o que você faz agora. Como você escolhe agir em silêncio, em foco, em disciplina. Porque o mundo pode até demorar para notar, mas quando você aparecer com estrutura, com direção e com presença, ninguém vai ignorar. Você não precisa ser visto o tempo todo. Precisa apenas construir com consistência. E quando o momento certo chegar, sua vida vai falar mais alto do que qualquer palavra sua jamais falaria. Esse é o jogo.
Essa é a postura. Essa é a força de quem já entendeu o poder do silêncio. Escreva nos comentários: minha organização silenciosa já fala por mim. E leve essa verdade com você como armadura. Porque o mundo não respeita barulho, respeita presença.